Bom dia, graça e paz. Eu espero que você já tenha feito a sua oração para poder estudarmos a lição hoje e podermos estudar essa lição com o Espírito Santo de Deus nos orientando. A lição de hoje, que é uma continuidade, da lição de ontem. Por que continuidade? Nós estamos relembrando admoestações. Então essa é mais uma advertência, é mais uma orientação que nós vamos ter, Que a admoestação é advertência e repreensão. Essa é uma advertência, a gente pode considerar. Vamos lá? Uma bela qualidade cristã é o título de hoje, segundo tópico. Que característica cristã o apóstolo Paulo enfatiza? No livro de Tito, capítulo 1, no verso 7 e 8, e em Hebreus 13, verso 1 e 2, responde. Ele enfatiza a hospitalidade. É claro que ele diz outras características cristãs, como ser irrepreensível, não ser soberbo, nem iracundo, não ser dado a vinho, não ser espancador, não ser cobiçoso. Mas aí ele enfatiza ser dado a hospitalidade, ser amigo do bem, ser moderado, ser justo, santo e temperante. Isso no livro de Tito. No livro de Hebreus, ele fala que deve permanecer, o amor fraternal. E aí ele diz: não se esqueça de ser não se esqueça da hospitalidade, porque por ela alguns hospedaram anjos. E aí a gente pode lembrar de quem hospedou anjos, mas isso é outra conversa depois. Então, a característica cristã que Paulo enfatiza é a hospitalidade. E se nós formos falar sobre hospitalidade, nossa, nós vamos ter horas para falar. Mas o texto que está proposto aqui para nós lermos, eu não posso deixar de ler para vocês. Diz assim, dado a hospitalidade, está entre as especificações que o Espírito Santo emprega para destacar alguém que deve assumir a responsabilidade da igreja. E toda a igreja recebe esta ordem, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multigraça de Deus. Eu lembro-me que quando eu entrei para a igreja, todos os irmãos da igreja, quando chegavam, geralmente os irmãos eram de longe, não tinha muitas igrejas perto, então os irmãos eram de longe. O que os irmãos que moravam próximo da igreja faziam? Depois do culto, levavam os irmãos, se dividiam e cada um levava uma família para almoçar na sua casa. Por quê? Porque sabiam que os irmãos iam demorar muito a chegar na sua casa depois do culto. E queriam que eles fossem embora para casa felizes. E às vezes eram convidados aqueles irmãos, se não tinham programação à tarde na igreja, eram convidados para passar a tarde com eles e fazer o culto de conclusão do sábado e depois irem para casa. Eu achava aquilo muito bom e fico com muita pena porque esse hábito acabou dentro da igreja. Às vezes, quando os irmãos vinham de fora visitar a igreja de longe, os irmãos também se dividiam, cada um levava para que o irmão dormisse na sua casa, pudesse fazer posada, como eles diziam, e no outro dia pudessem assistir o culto também e ir para casa tranquilamente. Era um hábito muito gostoso que a igreja tinha e que vem se acabando. Infelizmente, algumas pessoas acham que a responsabilidade desse acolhimento são das famílias dos pastores e dos obreiros, dos dirigentes de igreja, e não é. É de toda a igreja. Toda a igreja tem que aprender a ser hospitaleira. Pergunta B. Um pedacinho aqui, ainda que tem aqui no final da nota dessa pergunta, diz assim: Deus está descontente com o interesse egoísta tantas vezes manifestados por ele e por sua família. Está escrito aqui, por mim e minha família, mas aí eu estou explicando, Quando o espírito de hospitalidade morre, o coração fica paralisado pelo egoísmo. Lar Adventista, página 445 e 447, tem esses textos. Cite 2 exemplos de hospitalidade cristã no Antigo Testamento. No livro de Gênesis, nós temos o exemplo de Abraão e também temos o exemplo de Ló. Abraão fez aquele alimento, aquele acolhimento com os anjos, foi muito cortês, muito educado. E Ló também colocou os anjos na casa dele para poder protegê-los,
Então, a Bíblia enfatiza muito a prática da hospitalidade. Não apenas a ordena como um dever, mas apresenta muitas belas imagens do exercício dessa graça e das bênçãos que ela traz. A principal delas é a experiência de Abraão, que, ele não sabia, sem saber, ele estava ali recebendo anjos. Deus considerou esses atos de cortesia como tendo importância suficiente para registrá-lo em sua palavra. Por isso, um apóstolo inspirado se referiu a elas mais de 1000 anos depois. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjos. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser hospitaleiros, que nós possamos voltar a ter esse espírito de gostar de receber nossos irmãos em casa. Que nós possamos ser esse povo acolhedor que já fomos um dia. Colocar em prática a hospitalidade. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenha um maravilhoso dia. Eu aguardo você para nós continuarmos a estudar essa lição maravilhosa. Amém? Que Deus nos abençoe. Aguardo vocês amanhã, permitindo Deus.